Bom dia, boa tarde, boa noite. Provérbios 12, 11 diz assim: Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Quando a gente é jovem, a gente vê, pelo menos eu lembro que eu conheci algumas pessoas, que a gente vê desenho, vê os personagens fortes, espertos e tal, fica, nossa, eu pensou, nossa, não sei o que, e fantasia essas coisas, né, de ser o brabão. Mas quando a gente cresce lá, pros seus 18 anos já, 19, 20, a gente sabe que não é assim a vida já. Pelo menos eu espero, né? Tem aqueles que às vezes tem que crescer um pouquinho, mas em torno dos seus 20 e poucos anos, 22, 23, 24, uma hora você vai entender às vezes como é que a vida não é simplesinha, né? Infelizmente. Mas a gente tem que, para conseguir as coisas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, a gente tem que, se você gosta de falar outras línguas, você vai ter que aprender com esforço. Se você gosta lá, eu quero aprender alguma coisa, sei lá, matemática, português, seja o que for, você tem que fazer. Se eu quero dinheiro, eu vou ter que trabalhar. Se eu quero sair da pobreza, eu vou ter que trabalhar e guardar até conseguir para juntar mais e tal. Então, pobreza que eu digo não é riqueza, né? É pobreza de não ficar devendo, não ficar nada. Você tem que trabalhar e guardar. Então, se você não pode perseguir fantasias, a gente tem que acordar às vezes e lembrar. Deus já falou na Bíblia, você tem que ser diligente. E o principal motivo até para ser diligente, para não ser preguiçoso, é em obediência a Deus. A gente tem que lembrar que quando você está sendo preguiçoso, você está adiante de fazer algo, você está desobedecendo a Deus. A própria Bíblia fala que tudo é feito para Ele, por Ele, para Ele, tudo para a glória dele. Ou seja, a gente teoricamente na vida, tudo é para a glória dele, tudo que a gente tem é Ele que nos dá. Então, quando Ele manda você estudar algo, fazer algo, trabalhar em algo, e você meio que está adiando isso, seja até escrever um livro, você não está desobedecendo o seu gosto, não é o seu sonho, é Deus que mandou e você está desobedecendo a Ele. Então, você está pecando, está se afastando dele. Nós não fomos feitos para ficar parado. Nós não somos feitos. Adão, quando foi criado no Jardim do Éden, ele dava nome aos animais, ele fazia as coisas, ele não ficava parado. Deus estava com ele, ele conversava e fazia. Não, qual é o nome dos animais? Não, qual é o nome da árvore? Qual... E Adão ia falando nome, falando nome. Então ele trabalhava. O problema foi que quando a gente pecou, Deus fala lá pro homem, né? Logo no começo da Bíblia, que aí o trabalho dele vai ser o sustento dele, que ele vai se cansar e vai. Então acaba que o pecado deixou o trabalho, um excesso de trabalho pra gente. Isso, mas assim, mesmo que canse, mesmo que seja difícil, com Jesus a gente a gente consegue. Com Jesus a gente aguenta, com Jesus é o nosso descanso. Então que a gente possa se entregar a Deus e realmente servir Ele e ser diligente para não separar dele. Jesus foi diligente. Jesus estava o tempo todo fazendo alguma coisa. Você acha que ele não cansou? Quando estava curando, quando estava andando, quando estava indo para o barco, depois orava, depois curava, depois expulsava demônio. Então ele não parava nunca. Em Marcos ele está direto fazendo alguma coisa. Então a gente tem que entender isso. Jesus era humano como a gente. Ele descansava, se divertia, ia em festa. E ele também trabalhava e era diligente. É um equilíbrio. E que a gente possa viver esse equilíbrio para ficar com Jesus, viver com Jesus.